Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Clube de Class Série Especial número 4. Nós estamos numa semana insana de fazer 5 dias seguidos de aulas gratuitas e online sobre as relações mais diversas da desoclusão. A primeira aula, para quem perdeu, nós conseguimos relacionar problemas endodônticos, diagnósticos de dores dentárias com o articulador e a sua principal função. Na segunda aula, a gente falou sobre sinais e sintomas, né? Como diagnosticar esses sinais, então, como usar um articulador, qual a importância dele. E ontem nós falamos sobre planejamento. Como ter um protocolo inicial importante, básico, que vai proporcionar para você uma segurança na hora de fazer tratamentos simples ou complexos, não importa. Tá bem? E hoje, de uma forma extremamente especial, eu estou trabalhando com 2 computadores. Nós vamos falar, deixa eu compartilhar essa tela aqui, ótimo. Ó, nós vamos falar sobre dor, DTM e desoclusão. O que tem a ver, o que não tem a ver. Qual a relação direta entre dor, DTM e a desoclusão? Então, hoje nós vamos estar falando sobre essas relações e para vocês terem uma oportunidade ímpar, eu convidei uma pessoa que é incrível, uma profissional extremamente qualificada para estar junto com a gente, a doutora Lirane Suliano, que está falando diretamente de Barcelona, que ela cedeu um pouquinho do tempo dela para estar aqui com a gente, para comentar sobre a relação da dor, como pode tratar a DTM, como que ela pode auxiliar, principalmente com uma técnica incrível sobre auriculoterapia. Né? Se você não sabe o que é, não sabe como é que funciona, fica aqui, daqui a pouco você vai entender. Muito bem. Primeiro, para quem está chegando hoje, para quem está chegando agora, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Marcos Lavoisier, sou dentista, especialista, mestre em reabilitação, em prótese e implante. E com o andar da carruagem da minha vida profissional, eu observei que existia algo acontecendo na boca dos meus pacientes, que não era necessariamente de origem biológica, que não era uma cárie, que não era necessariamente uma doença periodontal ou uma bactéria sozinha. Eu observava que tinha alguma coisa acontecendo nos meus trabalhos que não estavam garantindo o resultado. E de lá para cá eu comecei a estudar muito qual a relação entre a dinâmica da mordida com os problemas que a gente encontra no consultório. E entre os problemas a gente tem quebra de dente, nós temos dor de dente, nós temos problemas de autodestruição dos nossos elementos dentários e nós temos também um problema muito comum, que é o problema da dor. A dor, ela tem um item muito especial. Existe uma confusão tremenda entre dor, DTM, e com a odontologia convencional, que relaciona muito o que são essas coisas. Qual que é a grande sacada da dor? Por que que a dor, quem estuda dor, sente que existe um gap muito grande entre a odontologia convencional e quem estuda dor? E eu vou tentar nivelar vocês. Quem é muito especialista em dor, então tem um pouco de paciência, porque eu vou tentar falar sobre a dor de uma forma muito descomplicada, que é uma das coisas do meu método, de tentar descomplicar para quem acha complicado. E depois, claro, que quem quiser se aprofundar no assunto, eu vou recomendar procurar, né, aí os meios para desenvolver. Inclusive, para todos vocês que estão participando aqui do nosso Clube de Class série especial, vocês ao final de amanhã, vocês vão estar recebendo a caixa de Palas Athena. A caixa de Palas Athena é um presente que eu separei para todos vocês que estão participando dessa semana. E eu já falo o que é essa caixa de Palas Athena, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu estou aqui doido com 2 computadores, é que uma coisa que eu preciso falar é que a gente tem o nosso e-book, para quem não tem ainda, sugiro baixar. E no e-book eu falo de 2 coisas, eu e o Dr. Cristiano Toledo, nós escrevemos ele, falamos sobre uma parte que é na prática, uma parte nada mais, onde é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais suave. Como tem gente que está chegando aqui pela primeira vez, e eu vou falar
sobre o princípio zero, doutora Liliane. A doutora Liliane está aí, eu sei. E eu vou falar sobre o princípio zero. O princípio zero, que ele está relacionado com o aparelho estomatognático. Tá? Nós, dentistas, trabalhamos com o aparelho estomatognático, que envolve vários órgãos e vários sistemas. Entre eles, os nossos dentes, o periodonto e tudo que envolve o dente, o osso, o nervo, dentes, músculos, sistema nervoso central e vai aí diversos sistemas juntos com esse aparelho maravilhoso que é o nosso aparelho. E para você ganhar aí a credencial de aluno Clube D, você precisa entender um princípio muito básico, que é o princípio da desoclusão. É o princípio zero, que é o que eu preciso que todos vocês entendam para quando a gente for falar de dor, DTM, ficar todo mundo nivelado. É importante vocês terem em mente que quando a gente fala de princípio zero, a gente precisa entender, nós vamos falar de musculatura. Quando eu falo de musculatura, eu quero que vocês prestem atenção um pouco em mim agora. Olha só, existem 3 grandes grupos musculares, os masséteres, os temporais e os pterygoideus. Quem já assistiu a minha aula alguma vez deve estar cansado de me ouvir falar sempre essa mesma introdução. Eu sempre falo essa introdução porque eu sei que a gente não aprende do jeito que eu estou falando durante a graduação, durante a especialização, durante o mestrado, e é por isso que eu gosto de falar sempre da mesma forma. Então, a gente tem no nosso crânio um osso que é solto, que é a mandíbula, sustentado basicamente pelos músculos elevadores da mandíbula e conectados à base do crânio através da articulação. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, para que servem esses músculos? Tanto o temporal, quanto o masséter, quanto os pterygoideus. Você tendo esse entendimento básico da fisiologia, nós ficamos mais fácil entender daqui a pouco a patologia. Então, vamos falar sobre os músculos, ok? Então, vamos lá, conecta comigo aqui. Quando a gente começa a falar de músculos, deixa eu separar minha tela, ok? O primeiro grupo de músculos que eu quero falar com você é um grupo que chama masseter, ou masseteres, ou masseteros, foi em Paraguai, né, no castelhano, que são esses músculos que estão relacionados aqui. O masseter, ele tem uma característica muito peculiar. Ele tem a origem e inserção quase do mesmo tamanho, ele é muito forte, parrudo, ele é um músculo, se eu pudesse definir em uma palavra o que é o músculo masseter, ele seria força. Então, quando você pensa no masseter, você tem que lembrar que ele é o músculo força, ele é como se fosse esse trator. Ele não pensa, ele executa. Ele está aqui numa posição perfeitamente colocada por Deus para ter o máximo de potência na trituração da mordida. Então, masseter, você imagina sempre como o músculo da força, ok? Ficou claro aí? Então, quando a gente pensa no próximo músculo, nós estaríamos falando de quem? Dos temporais, tá? Temporais. Os músculos temporais, eles já são totalmente diferentes eu só arrumar esse negócio aqui, senão ficar doido. Eles são totalmente diferentes dos outros do masseter. Ele começa aqui atrás do olho e vem até atrás da orelha. E essa relação é bem diferente do masseter. Ele é bem espalhado e tem uma inserção num ponto único, no processo coronoide da mandíbula. E se a gente pudesse definir um músculo temporal com uma palavra, eu sei que tem várias funções, mas uma palavra seria equilíbrio. Lembra? Olha como é que funciona o paraquedas. O paraquedas lembra muito o músculo temporal. Qualquer coisa que você cria, um peão, ele lembra muito o músculo temporal. Essa formação aberta com ponto único. Deus fez, o criador, o arquiteto, como você quiser chamar, tanto faz, ele fez justamente pensando para o equilíbrio. Então ele tem um músculo para fechar e um músculo para equilibrar o sistema. Agora, vem aqui para mim o próximo músculo. O próximo músculo, para mim, é o músculo mais importante, porque é o músculo que faz diferenciação a gente de todos os outros animais. Todos os outros animais têm músculos semelhantes a esses. Agora, o músculo pterygoideu medial e lateral, esse, cara,
Só a gente tem. Eles servem para fazer o quê? Fazer o movimento de desoclusão. Então, quando a gente pensa na desoclusão, a gente pensa nesses músculos. E se eu pudesse definir um nome para esse músculo, eu falaria para você que chama-se rédea. Então, o pteroideu, ele nada mais é do que rédeas. Eles funcionam como rédeas. Opa, deixa eu escrever aqui. Funcionam como rédeas no sistema. E se você imagina uma briga como essa, de corrida romana, 4 cavalos alucinados correndo que nem um bando de maluco, e o cara com 2 rédeas consegue dominar todo o sistema. É mais ou menos essa analogia que você precisa ter com relação aos pteroideus. Agora, o que isso tem a ver com a desoclusão, com a DTM? Eu vou explicar, na verdade, com a desoclusão, não com DTM, com dor, mas eu quero que você entenda o que é a desoclusão para você que está chegando hoje aqui no nosso canal. Você tem que imaginar o seguinte, tá? Esquece um pouco biologia, vamos pensar em física. Tá? Eu sei que muita gente não gosta da matéria física, mas pensa comigo. Quando você tem um ponto de fulcro e é o ponto mais longe possível que faz o movimento, o que você lembra isso? Isso lembra, sabe o quê? Uma porta. A porta, né? A porta tem a dobradiça e a maçaneta. Então, se você imaginar, você faz esse teste aí em casa depois. Você pega o dedinho midinho e empurra a sua porta perto da maçaneta. Você vai ver que você vai fazer uma força X. Você pega esse mesmo dedinho, pega a mesma porta e pega o dedo mais próximo da dobradiça. O que você vai observar? Você vai observar que você vai ter que fazer mais força, você vai ter que empurrar o dedinho, tanto que chega uma hora que dói, mais força para fazer o mesmo movimento. Isso graças a uma lei da física de alavanca. Quanto maior o braço de alavanca, menor força. Então não foi à toa que Deus colocou os caninos na quina da boca. Então isso vai fazer muito sentido com a informação que eu vou dar para vocês. Então, primeiro ponto importante é que quanto mais anterior for o toque, menor é a força necessária para fazer o mesmo movimento. Essa é a informação número 1. Informação número 2. Se mesmo assim você não estiver convencido, pensa pelo menos no seguinte, quando você arrasta um dente no outro, essa área de arrasto, ela é uma área o quê? Uma área comum. Se você imaginar uma área de atrito. Uma área de atrito. Se tocam 2 dentes, na pior das hipóteses, você vai, na melhor das hipóteses, ter 2 áreas de atrito. Se toca um molar inteiro, você vai ter mais área de atrito. Então, é só você imaginar, você levantar algo, empurrar algo que é desse tamanho, que tem uma área de atrito menor, e se você inclina isso e tenta empurrar, você tem uma área de atrito maior. Então, nós temos 2 grandes motivos para você partir de amanhã, como a Edna já está maluca lá, que assistiu a aula ontem, já está aqui de novo, né, Edna? Como a Edna, você aqui, vamos lá, a Nayara, a Gisele, né? Carla, seja bem-vinda, Carla. Então, amanhã, quando você sentar no seu consultório, fala assim, por que eu assisti essa aula ontem da desoclusão? Porque você precisa entender que quanto mais distante tiver o toque do centro aqui, menor a quantidade de força você precisa fazer para fazer o mesmo movimento. Se você tocar só no canino, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Eu estou doidinho aqui para ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, o chat. Eu não consigo ver daqui, tem que ver daqui. Nayara. E aí, Nayara? Tudo bem. Então, assim, você vai ter aqui menor força e aqui menos atrito. Então, e o que isso tem a ver com a musculatura? Aí vem a coisa mais linda. Mais linda. Que quando você faz o movimento tocando só nos caninos, a rédea, que é o pterygoideu, só ele funciona. Através de teste de eletromiografia, você consegue analisar que quando arrasta aqui só no canino, esses músculos eles não precisam ser ativados. É só você fazer o teste. Você morde agora, isotonia, você sente uma seta funcionar. Agora morde só em cima do canino lá na frente e tenta fazer força. Tenta fazer força. Você não vai conseguir fazer força. Porque existe uma programação neuromuscular. Agora, preste atenção agora na informação que é crucial.
Agora, se você vai fazer um arrasto para a esquerda e toca num dente aqui, além de você precisar fazer mais força porque está perto da articulação, além de você precisar de fazer mais força por conta do atrito que vai ter entre mais dentes, você sabe o que acontece? O pterygoideu, Nayara e Carla, ele não funciona, ele não consegue ter o movimento que ele precisa. Aí o que ele faz? Ele usa força. Existe uma máxima na fisioterapia que é assim, ó, o movimento tem que acontecer. E o que o organismo faz? Agrupa outros músculos para fazer o mesmo movimento. Então, quando você tem isso em mente, você vai entender que se você deixar um toque no pré-molar, ele vai ter mais força e vai ter mais atrito em cima de um dente que não foi feito para resistir a esse movimento. Então, é basicamente isso, doutora Lirane, que é o princípio básico da desoclusão. Então, quando a gente começar a falar, olha a Carla aí, ó, o seu pré necrosou, né, cara? Por quê? Aí, ó, endodontista. Por quê? Você teve cárie? Duvido que você teve cárie. Entendeu? Eu aposto que se eu tivesse montado você no articulador, eu encontraria isso, porque hoje eu não vou falar muito de articulador, hoje eu não vou falar muito sobre tratamentos, porque eu quero ouvir a Lirane, eu só estou dando um nivelamento aqui. Lirane, já bateu um 100 de audiência, legal, tá? E RC, então, a gente não chama de RC, mas tudo bem, olha só. Carla, olha o que acontece. Então, ficou claro para você, Carla, que está vindo pela primeira vez, que é uma endodontista há 18 anos, que quando você tem, olha só, tá dando para enxergar aqui, deixa eu só desligar aqui o slide, que aí vocês conseguem ver maior. Bom, vamos entender rapidamente isso aqui, que eu preciso que a Lirane fale. Então, a gente tem um ponto, nós temos a mandíbula. Quem já assistiu essa aula parece que está repeteco, mas não é repeteco não, é porque é de novo o som, não é repeteco não, é de novo. Então, quando você tem isso, você tem um ponto aqui, então você está mais distante possível. Se você tem um outro ponto aqui, você está próximo, você vai gerar mais força. E aí, o mais força significa mais agrupamentos, sim, então meu giro verteu. Mais agrupamentos musculares. Aí sabe o que acontece? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que é um princípio básico de quase todos os problemas que existem na odontologia, tá? Tudo bem que a DTM e a DO são odontológicos, né? Mas tudo bem. Então, problemas dentários, não tem confusão. Eu vou explicar rapidamente. O dente posterior, ele é assim, ó. Você tem o molar. Eu vou representar aqui o molar, tá? E você tem o ligamento periodontal. Então, assim, quando você tem... Deixa eu ver se eu acho a minha caneta preta aqui. Quando você tem esse sistema, foi desenhado perfeitamente, tá? Isso foi desenhado perfeitamente por Deus. E aqui tem a endo aqui do seu caso, ó, Carlos, ó, tá aqui dentro. Se você pegar estudo de elementos finitos, se você pegar várias coisas que acontecem, você vai entender que se você tiver força nesse sentido, o que vai acontecer, doutora Carla? Essa força vai ser dissipada aqui. E para cada dente, um pré-molar que tem 2 raízes, superior, molar que tem 3, um molar inferior que tem 2, Deus fez perfeitamente para que essa força fosse dissipada, que os canalículos dentinários tivessem a sua compressão, aguentasse o movimento, o ligamento periodontal, tudo funcionasse em perfeito estado. Se o dente foi feito para ocluir, Deus fez para isso, ele vai ocluir. Agora, aonde está o problema então, doutora Carla? E aí eu vou terminar essa parte, já vamos falar de dor. Mas eu preciso que vocês entendam isso aqui. O problema está quando a gente tem o quê? Olha, força, o quê? Lateral. Olha o que acontece dentro do dente quando você tem uma força lateral. Existe uma dissipação
de energia lateral, não foi feito para esse dente posterior. Aí sabe o que acontece? Você tem aqui o esmalte e a dentina. O esmalte é um vidro, a dentina é um material orgânico. Aí a dentina se movimenta e o esmalte não. Aí sabe o que acontece, doutora Carla? Presta atenção aqui. Esse lado aqui, ele vai acontecer o quê? Ele vai esticar. Esse lado aqui, ele vai comprimir. Olha o que vai acontecer com, olha o que aconteceu com o seu pré-molar, doutora Carla. Olha, ó, ele fez isso. Quando ele fez isso, esse lado estica, esse lado que comprime. Esse lado que comprime não é o lado que solta. Normalmente é o lado que solta, é o lado que estica. Então, quando estica, ele solta. Então, a bifração é uma delas, Carla, mas aprende uma coisa que hoje você vai aprender. Essa força aqui, ela pode causar dano na coroa clínica, na região endodôntica, no ligamento periodontal, no tecido ósseo e no tecido gengival naturalmente. Então, assim, por isso que eu coloco que esse diagrama aqui é o diagrama que muda a vida. Se você entender isso, você já entendeu o que é desoclusão e como ela pode mudar a sua vida, aprendendo isso para você resolver problemas odontológicos dentários. Vamos colocar assim bem definido para não ter, a gente já não começar em atrito, ok? Então, assim, vamos recapitular rápido, porque eu preciso entrar no assunto da dor. Vamos lá. Articulação, dentes, dentes. Quanto mais anterior for o toque, melhor. O dente canino, gente, olha, no meu curso eu faço uma apologia ao canino. O canino é um super dente. Cara, quando você coloca ele em elementos finitos, você começa a estudar ele, você vê que cada pedacinho dele, cada acidente anatômico feito ali, cada bossa, cada símbolo, tem uma função muito clara para resistir à força lateral. Porque os dentes não foram feitos, nem o incisivo também, tá? Mas o canino, especialmente, é um dente muito, muito, muito preparado. Tá? E aí, se você tiver outros dentes tocando, você vai estar gerando força. Que tipo de força? No pré-molar da doutora Carla? Força lateral. Força lateral. Força lateral no dente posterior. Ainda mais uma força que é maior do que devia ser, porque outros músculos estão agrupados, é uma coisa que você não quer no seu caso. Tudo bem aí? E o pior, Carla, é quando você tem o dente, arrasta para a esquerda, e você tem um toque do lado contralateral. Se você tem um toque do lado contralateral, ou seja, esquece contralateral, você tem um toque do outro lado, eu gosto de falar assim, que é mais fácil de entender. Se você tem um toque do outro lado, você está arrastando para a esquerda e toca na direita, esse é o pior dos mundos. Esse é o pior dos mundos, porque você aciona os 4 músculos ao mesmo tempo, vira uma loucura. Vira uma loucura. Eu vou até mostrar um caso clínico para quem está conhecendo hoje a desoclusão, depois que a doutora Eliane falar, para vocês entenderem a loucura que acontece quando você trabalha nisso. E sem contar que nós precisamos reabilitar o paciente. Existe, doutora, lado de balanceio, exatamente. É porque, Ed, eu não gosto desses termos da oclusão clássica, sabe por quê? As pessoas, quando começam a ouvir isso, tem trauma. Balanceio, trabalho e espaço funcional, você fala isso, a pessoa treina. Então eu preciso falar, arrasta por um lado, o lado do outro lado. O que toca é o outro lado. Então, se está arrastando para a esquerda, você tocou na direita, é mais fácil falar assim. Descomplica, né? Eu acho que é descomplicado. Você não acha, cara? Então, se você arrastar o lado para a esquerda e tocar o dente na direita, meu irmão, prepara que vai dar besteira. E na semana da desoclusão, eu vou mostrar uns casos incríveis, porque lá na Masterclass eu vou estar mostrando só casos clínicos para vocês pirarem em relação a pirar mais. A Edna já está doida, vai ficar mais doida ainda. Tá bom, gente? Ficou claro, mais ou menos? Então, o segredo, a desoclusão, por isso que... por que você chama de desoclusão? Porque eu não estou falando de oclusão. Eu não estou falando de DVO, de DVR. Ontem, quem quer saber o que é DVO e DVR, assiste a aula de ontem. Eu falei uma aula inteira, eu não falei nada de DVO e de DVR. Não é verdade? Então, olha só. Nayara, ficou claro isso para você também? Ficou claro isso para você também? Ótimo. Então, se está muito claro para vocês, eu me sinto mais confortável de passar agora para o próximo assunto. Tá?
E então, eu vou até aqui já. Cadê? Esse trabalho? Não. Cadê a apresentação? Tá aqui. Gente, se eu mostrar para vocês como é que eu estou fazendo isso aqui, vocês vão ficar pensando que eu sou doido. Eu vou mostrar para vocês que vão ficar para frente como que você diagnostica isso aí. Irane, eu sei que eu não quero demorar muito, porque eu sei que para você está ficando tarde, mas eu realmente vou querer que as pessoas aqui assistam até o final e vão entender como que eu diagnostico isso usando isso. Tá? Mas eu vou deixar isso para frente. Eu vou pular essa etapa. Eu vou falar um pouco aqui, rapidamente, muito rapidamente, porque eu quero falar sobre dor. É que, gente, a DTM, anota aí, quem está chegando hoje, tá? Quem não me conhece, eu falo de oclusão, sou ginetologista. A desoclusão cura muitas coisas, quem me acompanha sabe disso. Mas se tem uma coisa que a desoclusão não consegue tratar, em hipótese alguma, chama-se DTM. A desoclusão, ela equilibra o sistema. Só do que eu falei para você, do sistema da articulação, da musculatura, isso vai trazer conforto, porque qualquer tipo de equilíbrio sempre vai gerar benefícios. Mas daí a gente tem a conclusão que isso vai tratar DTMs. Eu vou mostrar para vocês de uma forma muito rápida. Por que não? Porque existe DTM causada por alteração da forma do côndilo. Agora me diga você, como que eu vou ter a pretensão de tratar dores articulares clássicas de DTM, com a mordida, se o problema está na anatomia do côndilo? Me responde, gente. Vocês estão entendendo? Eu não vou entrar no assunto DTM. A aula não é sobre DTM. A aula é sobre o que tem a ver e o que não tem a ver. Então, eu já falo para você que me acompanha, meus alunos. Nós podemos diminuir as consequências de uma DTM melhorando o sistema. Nós podemos até, hipoteticamente, prevenir uma DTM futura, não todas as DTMs, mas as DTMs, por exemplo, que são deslocamento de disco. A gente pode até em alguns casos, mas você não pode prometer para o seu paciente que ao equilibrar a desoclusão, você vai tratar uma DTM ou vai conseguir prevenir uma DTM. Porque a DTM, ela vai muito além dos dentes. Ela vai desde a anatomia da cabeça do côndilo, desde a anatomia da fossa, desde a posição. Olha aqui, pode ter erosão, pode ter má formação, você pode ter, inclusive, deslocamento do disco ou não. Gente, como eu falei, eu só preciso deixar esse recado claro. Né? Eu vou, inclusive, liberar aqui o áudio da Irane. Irane, eu não sei se você está aí, eu vou liberar seu áudio, espero que você possa estar falando. Estou aqui te ouvindo, estou aqui te ouvindo. Então, agora a gente entrou na sua praia, né? E eu estou aqui me intrometendo, né? Vou ligar a sua câmera aqui. Você pode ligar a sua câmera? Pode ligar sim. Eu acho que você precisa só autorizar aí. Vê aí se apareceu. Aí, acho que agora foi. Ok, agora foi. Ó, então eu vou até tirar o slide, que eu quero que... Assim, você concorda com o que eu estou falando? Assim, porque são coisas totalmente antagônicas. E tem muita gente que me segue, inclusive alunos meus que estão aqui, e tem uma falsa impressão, eu digo falsa, porque o paciente faz o uso do equilíbrio, sente um conforto, mas que fique claro que isso não é um tratamento. Pode estar causando um conforto temporário, mas se tiver, por exemplo, uma má formação no côndilo, não tem conclusão que vai resolver. Por favor, pode. A palavra é sua. Comente o que você quiser. Não, achei perfeita. A tua introdução foi excelente, que é isso mesmo. Às vezes a gente acha que a parte é fácil tratar DTM, né? É só desocluir, é só fazer isso, mas só que esquece todas as complicações. Você pode ter uma artrite, você pode ter outras complicações muito mais graves a nível de côndilo, né?
tudo você tem que ter o diagnóstico, aí é a base para tudo, né? Se é um caso cirúrgico, vai ser cirúrgico, se é um caso de tratamentos convencionais ou medicamentoso, até o medicamentoso, muitas vezes, você não tem como não administrar. É que depende muito de cada paciente. A gente tenta fugir um pouquinho da prescrição, né? Até para você poder dar uma qualidade de vida, por causa dos efeitos colaterais que a gente já sabe, conhece. Mas você tem interferentes aí muito graves, né? O sono, por exemplo, é um deles. Então, às vezes, o paciente está cheio de dor e o problema dele, muitas vezes, está relacionado à qualidade de sono, à ansiedade, aos hábitos de vida. Até Então, os às vezes, só... hormônios, né? Até os Sim, hormônios. parte hormonal é muito... Por que a DTM é mais... você encontra uma prevalência muito maior em mulheres? Então, tudo isso tem uma diferença. Se fosse somente desocluir dente, se fosse somente tratar com ortodontia, estaria fácil. O problema é quando a ortodontia, às vezes, causa DTM. Piora. Então, por isso, o diagnóstico é fundamental, né? Você É. saber o que você está fazendo. Não existe uma regra única para todos os casos. Por isso, nós somos indivíduos. Nós temos que ter essa visão diferenciada, né, Marcos? Então, inclusive, o que eu gosto de dizer? Eu gosto de dizer que o equilíbrio sempre vai ajudar. Sim. Agora, se vai resolver, opa, concorda? Você não pode prometer, né? Equilibrar a desoclusão não vai piorar nada. Pode até melhorar alguma coisa. Sim. Mas daí você tem... o que acontece, nós vamos falar de dor daqui a pouco, que tem dor muscular. E tem a DTM muscular. A DTM muscular, que é a prevalência maior entre as pessoas, né? Assim, as dores de DTM musculares, por conta desse desequilíbrio e outras coisas, hormonais, psicológicas. Eu vou falar um pouco eu vou mostrar ali o mecanismo da dor, mas só para ficar claro assim, equilibrar é sempre bom. Ponto. Sim. Sempre bom. Sempre. É igual você equilibrar a alimentação, é igual você equilibrar outros aspectos também, equilibrar o sono, equilibrar os hormônios, equilibrar as oclusões sempre é bom. Agora, e às vezes eu tenho muitos colegas que são reabilitadores, que são inclusive meus alunos, que confundem um pouco isso. E eu sei que tem muito cuidado. A Alessandra, que é minha aluna, que é especialista em DTM, a primeira pergunta que ela me fez foi: Marcos, o pessoal tá falando aí que tá melhorando muito, é porque tem que ser devagar. Se eu dou um choque, o cara às vezes não entende. Que ele tá vendo acontecer a melhora, né, Lina? Às vezes a gente faz uma coisa melhor, a gente pensa que aquilo lá melhora para todo mundo. Com certeza, Marcos. E não é por aí. O porém é o seguinte: equilibrar sempre é bom. Ponto. Equilibrar sempre é bom. Nunca vai ter. Aí, a Alessandra aí. Nunca vai ter. Nunca vai ser ruim. Então, se você equilibra a desoclusão, se você desequilibra a desoclusão, você vai causar um conforto muscular natural. Agora, cuidado em dizer, ou prometer, ou você achar que está tratando o DTM. Porque se o paciente continua... Sabe o que eu falo, Helena? Ele até se me corrija se eu estiver errado. Eu gosto de dizer para os meus alunos assim, o paciente chega com uma dor muscular, né? Eu vou falar de dor já, e vocês vão entender por que eu estou frisando muscular. Se você equilibra a oclusão, ele pode sentir uma melhora. Digamos que o diagnóstico diferencial não é exatamente isso, não senti. Eu estou falando o clínico. Se você desequilibrou e melhorou, pode ser que seja só um muscular. Sim. Agora, não melhorou, não adianta você ficar inventando moda nos dentes, ajustando o dente, fazendo canal em dente. Cuidado. Esse é o alerta que eu quero dar. Não é? Passa, encaminha para o especialista de DTM. Gente, a especialidade de DTM é um mundo à parte da odontologia. Estou certo ou estou errado, né? Não, com certeza. É um outro mundo. A DTM, dor, sem brincadeira. Eu vou falar a minha experiência em relação a isso. Eu juro para vocês, todos estão me ouvindo, até esse ano, eu não tinha ideia do que era dor de DTM. Eu jurava que o que eu tratava como reabilitador, que era dor muscular, era dor. Era dor. Até eu ser confrontado, bicho, isso não é isso, você está pensando, cuidado. Aí eu falei, como assim cuidado? Se eu estou fazendo meu consultório e está dando certo. E eu estou falando de mim, não estou nem falando dos outros. Mas me despertou uma pulga. Eu falei, bicho, o que será que essa mulher está me falando que eu estou errado? E eu agradeço muito a ela, é a Juliana. A Juliana, ela fala muito do bruxismo, né? E ela me confrontou uma vez, eu falei, por quê? E ela me desafiou, eu falei, cara, aí eu fui lá na SPDOF. Imagina, eu na SPDOF, no congresso da SPDOF,
Gente, eu vou falar para vocês. Foi uma experiência incrível. Sabe por quê, Lina? Eu tenho fisionomia muito. Onde eu vou, eu tenho alguém que me conhece de algum jeito. Agora, então, com o virtual, é que tem gente que me conhece mesmo. Mas você imagina ir para um evento que tinha. Acho que você foi nesse Spreadoff? Não, só para saber. Não, teve um evento em Curitiba que eu fui, mas acho que esse não. Esse foi em Ribeirão Preto? Foi em São Paulo, Foi em São Paulo? Congresso mesmo. Ah, certo. E eu cheguei lá, a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, esses caras estão tudo doido. Esses caras estão malucos. Isso não é odontologia, né? Aham. O nível de estudo, como você falar de auriculoterapia, hoje eu já acho normal. Mas Então, eu confesso que eu achava, cara, esse cara é absurdo. louco. Então, para quem está me escutando, eu estou dando essa introdução porque tem muita gente que me segue e que não tem ideia, como eu não tinha. Eu tenho certeza que eles não têm ideia, como eu não tinha, o que é o mundo da DTM e da dor. E o meu objetivo aqui é dar uma leve mostrada para vocês, introdução para vocês saberem. Primeiro, não prometa isso, porque eu que faço desoclusão, trato desoclusão, reabilitador, e eu estou falando para vocês, meus alunos, não prometo que não tratar DTM. O paciente está com crepidação, opa, alerta. A gente está com uma dor diferente, opa, sabe? Trata a desoclusão, beleza, mas não promete que é tratar a dor do cara, porque isso pode cair do cavalo. Não é isso? Sim, com certeza. Até porque você tem um mundo aí, né? Você tem que descobrir exatamente o que você está atingindo. A parte muscular não é só dente, né? Não é só desoclusão. Ele tem um contexto, né? Eu vi uma pergunta aqui, Marcos, acho que está no chat. De postura, por exemplo. Muito da DTM, e isso era uma coisa assim que você conversa muito com cirurgiões dentistas e os alunos mesmo, na acupuntura. A gente tem uma prática que chama agulhamento seco. Você já ouviu falar, e muitos aqui também. Então, um agulhamento seco, muitas vezes o que está acontecendo, por exemplo, um problema de deslocamento de disco é que o trapézio está com trigger points e você faz com que haja esse... Então, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma reeducação postural, claro. Muitas vezes, até isso na ortopedia funcional, muitas vezes de prótese, aparelho, não consertar os dentes ou a prótese total, por exemplo, não parar num paciente, muitas vezes é por causa da musculatura dela que está completamente desorganizada. Então, RPG, por exemplo, é algo que a gente normalmente indica para o paciente. E isso interfere também na DTM, na dor, não só a DTM, né? Na dor neurogênica, de uma forma geral, a dor que envolva DTM, o bruxismo, né? Vai fazer dor até tensional, está muito relacionado à postura, a músculo. Agora eu vou passar para o próximo tema, que senão a gente fica... Isso, vai, porque eu tô chegando a 1h da manhã aqui já. Então, assim, realmente, assim, só para vocês entenderem, tá, gente? Primeiro ponto, DTM e desoclusão. Qual que é a relação que a gente pode dizer? Que a gente, equilibrando, a gente ajuda. Ponto. Sim. Ajuda é diferente de tratar. A gente pode evitar problemas usando a placa para evitar problemas do bruxismo. A gente não trata bruxismo, a gente não trata isso. Tudo bem, gente? Até aí? Tá? Aí tem fisioterapia. Aí é o mundo à parte. Aí tem. Gina, é um mundo que não vai dar para falar agora, porque senão a Liliana me mata. Não acaba. Tá, gente? Liliana, eu vou desativar seu telefone de novo. Tranquilo. Só para falar um pouquinho sobre a introdução de dor. E aí a gente volta com a sua opinião muito importante. Aí depois eu te libero para você ir dormir e termino com o pessoal falando sobre desoclusão aí. Perfeito. Tá? Então deixa eu só desativar aqui sua câmera para você ficar à vontade aí, tá bom? Então, gente, ficou clara essa primeira etapa? DTM e desoclusão? Ok. Então, tá. Vamos fazer o seguinte, gente. Manda no chat um sim, por favor, para ver se vocês estão aí. Glauco, Carlos, Eveline, ok, Nayara, Jana, Jarbas, o João, meu pai aluno, Zé Roberto também, Jurema também. Vamos lá, eu quero ver todo mundo falando sim, porque senão eu não consigo me sentir seguro. Ó, o Márcio, seja bem-vindo de novo. Aposto que você deve estar doido querendo saber o que é esse negócio. Andréia, beleza. Manuel de novo. Jobs, Júnior, galera tá aí. A Isa. Gente, ficou claro isso. Por favor, aluno CubriD não está autorizado a falar que desoclusão trata DTM. Está proibido, por sinal, tá? Então, fica claro, fica ligado nisso. Agora, eu vou dar uma breve introdução, mas uma breve mesmo, introdução sobre dor.
O capítulo 7 do meu e-book, ele fala da dor. Tá? E a dor, ela é um complicador maravilhoso, porque o grande problema que eu acho, e aí eu falo isso para a doutora Liliane daqui a pouco comentar, que um dos maiores problemas que eu acho em relação à dor é porque dor é muito complexo. Na odontologia, a gente está acostumado a tratar a dor de dente, a endodontia, né? A famosa dor de dente, a dor periodontal, a dor à sensibilidade. Então, assim, eu falo por mim. Eu, Marcos, tinha muita dificuldade de entender quando as pessoas falavam que tinha dor facial, o que era isso? Porque, para mim, dor é dor de dente, dor periodontal, dor sensibilidade. Ou seja, dores que o sistema nervoso do canal, né, que pressão, periodonto e tudo, eles relacionavam dor e temperatura. Só que, com esses bandos de maluco desse pessoal da dor, eu fui entender que existe uma coisa que eu vou explicar para vocês. Atenção, gente, para quem já trata de dor, por favor, e lembre-se que eu estou dando só uma introdução para os alunos, tá? Tá bem? O que acontece? Quando você tem um paciente que tem dor, existe uma coisa que eu amei saber, que é a modulação da dor. Tá? A modulação da dor, o que significa isso? Gente, significa o seguinte. Olha, para quem já sabe, parece bobeira, mas para quem não sabe, olha só, Edna, eu não sei se você sabe, tá? Virgínia, o Rodolfo, os meus alunos, não sei se vocês sabem. Mas a dor, ela, quando fala que dor psicológica, eu vou colocar entre aspas, realmente a dor é psicológica. Em que sentido? Se você belisca, se você fura, belisca aqui minha mão, como é que funciona? Esse beliscar, ele vai ser transmitido por toda a cadeia, vai passar pela medula, a medula vai interpretar se isso é o que é e para onde vai mandar. A medula é como se fosse uma telefonista à moda antiga. Sabe aquela telefonista que recebe um sinal de telefone? Ah, quer falar com o João, aí ramal 30, o cara pegava o fio e colocava no ramal 30. Não sei se tem muita gente que é mais nova que eu aqui, não lembro, mas é como se fosse uma grande é um hub, é uma redistribuidora de sinal, sabe? É um hub. Ela recebe o sinal externo, interpreta aquele sinal para onde que tem que ir e manda o sinal para onde tem que ir. Então, se o sinal é de dor e tem que sair correndo, ele vai responder dor, sai correndo. Se é um sinal de que dor está queimando, tira a mão, ele vai mandar um por córtex, o córtex vai interpretar e vai definir o que é para fazer. Então, de uma forma muito descomplicada, é mais ou menos, você tem a origem da dor, você tem quem transporta a dor, você tem quem interpreta inicialmente, né, uma inicial, tipo igual telefonista, quer falar com quem? Quer falar com o João, às vezes ela não sabe quem é João, não sabe igual o ramal 32, ela põe no 32. Sabe essa ideia de telefonista? Ela não está perguntando para o cara por que ela está ligando para o 32, não é isso, a medula ela é telefonista. E aí vai para o córtex. Lá no córtex, que toma a decisão. Olha lá, um córtex ali, ó. No córtex, você passa pelo o cérebro, o cerebelo, o cérebro, então estou falando aqui do geral. Você vai para o setor de comando. O setor de comando faz o quê? Avalia. A tela está toda escura. Então, aí você avalia. Aí o cérebro avalia. Ó, corre. Ó, tira a mão. Ó, é isso. Ó, é dor. O que é? E ele manda o sinal de volta. Passa pela mesma telefonista que vai dar um comando para o músculo, por exemplo. Eu não sei se eu espero que... Ó, alguém está conseguindo entender? Dá um sinal aqui sim. Vamos lá, ó, vou explicar de novo. Você tem um sinal inicial. Isso é o básico, tá? Tá, gente? Sinal inicial, pum, beliscou. Passa pelo neurônio, que é um neurônio axônio, vem aqui, passa por essa cadeia aqui, química, que passa por aqui, vem aqui para a telefonista, que é o córtex, a telefonista distribui isso. Beleza. Aí o cérebro interpreta isso, manda de volta para a telefonista manda de volta para o comando. Ou seja, tirar o músculo, corre, sai, o pupilo dilata, joga adrenalina, tira adrenalina, joga. Aí
o cérebro manda o comando, passa pelo córtex de novo, e aí o comando é executado. Tá, ficou claro, vi que todo mundo colocou que entendeu. Então vamos entender onde estão os problemas. Aí tem vários problemas que podem acontecer, que vai desde a interpretação desse furo, às vezes quem interpreta isso aqui interpreta errado, às vezes a reação química que acontece errada, e a mais comum é a modulação errada da dor que acontece. Gente, você não tem ideia como isso é louco. Você não tem ideia como isso é louco. A telefonista aqui, ela interpreta errado o sinal e manda para o lugar errado o sinal. Então, por exemplo, quem tem tipos de dores aqui que eu vou mostrar, olha, às vezes a pessoa tem aqui, ó, deixa eu ver que tipos de dores, ó. Às vezes a pessoa, olha só o tanto de tipo de dor que tem. Olha o tanto de, eu não vou falar delas, tá? Eu vou falar só de uma que eu adorei saber, tá? Tá escura por quê, gente? Não é para estar escura, não. Eu tô vendo aqui eu. Por que tá toda escura, gente? Alguém pode me dizer? Aqui tá normal. Às vezes a tela pode estar escura para às vezes sua internet, tá, gente? Tá? Então, beleza. Ótimo. Beleza, obrigado. Já entendi. Vamos lá, volta. Raciocínio. O que eu mais gosto de falar, eu gosto de dar um exemplo que para mim foi muito, muito louco entender isso. Chama-se alodinha. Alodinha. Sabe o que significa alodinha? Sabe o que significa alodinha? Eu sei, quem sabe, sabe. Eu sei. Mas para vocês que não sabem, é o seguinte. É eu pegar aqui o meu dedo e fazer assim, ó, na minha pele. Presta atenção. E o meu cérebro interpreta que é dor. Na verdade é o cérebro, né? Desculpa. Aqui, na telefonista, eu tô fazendo um carinho. Carinho não era para ser uma resposta de dor. Então, eu tô fazendo carinho. Eu vou até tirar isso aqui para eu ficar grande, para vocês me verem grande. Eu já vou passar a palavra para a Elirane, tá? Eu tô fazendo carinho em mim. O sinal está sendo transmitido. Ele está sendo modulado errado aqui na telefonista. A telefonista, ao invés de mandar isso pro lado do amor, ela manda pro lado da dor. Errou a letra, sabe? Amor com dor. Aí, a pessoa que tem uma alodínia, por exemplo, passa uma pelugem aqui, ela sente dor, gente. Dor, ela sente como se estivesse espetando. Tem pacientes, às vezes, que chegam com dor de dente, aquela dor alucinante, o dente não tem problema na desoclusão, não tem problema com nada, e ela sente dor, e você faz 10 canais e não resolve a dor, porque ela tem uma interpretação errada do sinal. Você já imaginou isso? Que louco! Ou seja, tem gente que, ou pode ser, olha só, o axônio, a reação química não está certa, ou pode ser um problema de a nevralgia do trigêmeo, que é uma compressão do canal aqui onde passa o trigêmeo. É um dos modelos, é a mais conhecida, né, Carla? Né? Mas existem outras que são piores, menos conhecidas, como a própria alodínia, como diversos outros problemas de dor. Tá? Então, eu só preciso que vocês entendam que quando a gente fala de dor, cuidado. Né? Vou até liberar aqui a doutora Lirane, porque nós vamos discutir um pouco sobre isso. Vamos lá, doutor Lirane, você está me ouvindo? Tô sim, pode falar. Ótimo, eu vou só liberar sua câmera. Só que agora, assim, eu dei essa breve introdução. Você viu aí a introdução bem simples, em 5 minutos. Eu tentei mostrar. Muito prática, né? Muito prática. Porque, assim, o que eu pensei? Eu pensei, como que eu vou explicar para quem não entende, como eu não entendia isso, de uma forma descomplicada? Então, eu entendi que. Você concorda comigo que, assim, o que vai acontecer aí na dor orofacial é que ou vai ter um problema na interpretação do sinal, ou na transmissão do sinal, ou na modulação do sinal, ou na interpretação do sinal, ou então no retorno do sinal. Olha que louco isso, sabe? Então, às vezes, o córtex interpreta errado porque ele recebeu a informação errada. Igual, por exemplo, da alodínia. Eu adoro a alodínia por causa disso. A alodínia eu acho que é o mais surreal. E o paciente que tem alodínia que eu vi, que eu já atendi agora, que eu comecei a ter, eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, às vezes sempre sente com dor, ela fala que está com dor no dente. Aí eu faço a mão na pele, até sentindo, opa, mas como
tem dor no dente, eu passo a mão na pele e ela está sentindo dor. Uhum. Não é isso? Pode, a palavra é sua, Irene. Não, e até mesmo que nem a neuralgia trigeminal é uma das áreas, vamos dizer, que o cirurgião dentista é o menos preparado. E o pior é que muitas vezes chega pra gente. E, infelizmente, muitos colegas acabam tratando canal ou fazendo extrações dentárias desnecessárias por desconhecimento. É uma doença que nós não tratamos, que temos que encaminhar. Então, eu sempre deixo um alerta: dor em queimação, ardência, já Ar, perceba que é ar, diferente. se Em falar ar, raio, facada, né? Então, são dores que não é padrão, não é comum. Então, que acenda uma luzinha vermelha para poder encaminhar, para poder direcionar, né? pois é, ó, Também, Edna, é verdade. Os médicos às vezes não têm esse conhecimento, não somos só nós. É um desconhecimento geral e quem sofre com tudo isso são os pacientes. Então, e é uma coisa que se você pensar como alerta, né? Dor em facada, rajada, raio, dores que não são características da odontológicas. odontologia. E, Isso. Não é aquela dor de pulpite, né, que pulsa. É uma dor diferenciada. É uma dor em forma de raio, lancinante, 1, 2, 3 minutos, uma coisa rápida. Acende a luz vermelha, encaminha para o neurologista, Anne. O neurologista é que tem capacidade para tratar essa dor. Quer dizer, infelizmente, a medicação é a primeira escolha, porque muitas vezes você abordou ali a compressão, né? Ela pode ser uma compressão ou pode ser, por exemplo, o nervo, que é como se o nervinho desencapasse, sabe? Fizesse um fio elétrico desencapado. Então ele começa a disparar choques. Quando a mielina não protege mais o nervo, não faz a continuidade do nervo, ele começa a dar esses disparos em forma de raio e isso começa uma dor que é lancinante. Isso não é cirúrgico, não tem o que fazer. Quando é compressão, aí sim, aí pela compressão a cirurgia pode resolver. Uma das alternativas aí é a acupuntura. A acupuntura trabalha muito bem com esses casos de dor, tá? agora a gente entra nisso aí. Porque assim, o que eu quero que o aluno CUBID, que não é especialista em dor e DTM, aluno CUBID, primeiro, que a DTM é DTM, doclusão, desoclusão. Já tá, morreu isso. E sobre dor, cuidado. Cuidado, porque a gente recebe, você pode estar recebendo pacientes que vão relatar que está doendo. Se você usa uma placa, vamos falar só para entender, placa desoclusiva, e melhorou a dor muscular, menos mal. É um diagnóstico diferencial clínico. Não é um diagnóstico diferencial de um detenista, nem de um cara que é especialista em orofacial. Mas eu já vou falar, eu vou liberar para falar de acupuntura agora. Eu só levantei a bola para explicar o que é dor. Eu vi. Porque senão os meus alunos não entendem o que você vai dizer, porque eles não sabem que dor é essa. Porque quem não está acostumado, como a gente, eu falo por mim, não estava acostumado, eu ficava sem entender que raio de dor é essa que esse povo fica falando que não tem a ver com dente. Então, assim, ó, a doutora Eliane já falou, você sentiu uma dor, passa a mão no seu rosto, ou tem um hiperalgesia, ou seja, dói demais, sente dor, ou não sente nada, cuidado. Cuidado, o aluno está desautorizado a dizer que a desoclusão vai tratar dor orofacial. Que se você vai falar de dor, vamos ser específicos. Ó, eu gosto de dizer o seguinte, ao invés de falar que trata dor, a gente equilibra o sistema e melhora a relação muscular. Pronto, porque isso não tem que tratar músculo, que é mais complexo. Então vamos lá. A questão de encaminhamento, muita gente tá vendo? A galera já está ligada. Tem muitos dentistas especialistas em dor orofacial mesmo, né, como a doutora Mirani que pode ajudar também. Né? Primeiro, se o paciente sente dor e você vê que não é odontológico, manda para o especialista dentista, que ele vai definir, às vezes, ele pode fazer um diagnóstico diferenciais, tem um sistema que eu até tenho aqui no consultório, de vai apertando, né? De medir, que aí você tem um questionário gigante para responder. Claro. Existem protocolos, tá, gente? Para definir se a dor orofacial é tratável pelo dentista ou não. Tá, gente? Então, e entre as coisas que dá para a gente tratar, eu convidei em especial a doutora Liliane, porque eu aposto que muitos de vocês que me seguem nem têm ideia ou não sabem o que é a auriculoterapia e muito menos o que ela pode trazer de benefício. Então, assim, eu trouxe isso para vocês como uma novidade para a maioria de vocês.
e principalmente vocês entenderem que é possível. Claro que a doutora Irane, ela não vai falar tudo sobre o que é a acupuntura, ou principalmente que é o tratamento da auriculoterapia, mas ela separou um material aqui para passar para vocês, que eu vou estar mostrando, Isso. inclusive é o material que ela tá. Bom, eu vou agora tirar o meu áudio e a minha câmera e vou deixar você à vontade. Deixa eu só fazer isso aqui um minuto para falar o que você quiser sobre isso aí, tá? Eu vou tirar meu som. Tá, Marcos. Bom, eu estou vendo algumas perguntas ali que pipocaram, eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas o cirurgião dentista deve falar, deve tratar, deve medicar esses pacientes? Olha, gente, faz um diferencial primeiro, avalia exatamente que não é uma pulpite, que não é uma dor neurogênica comum, né, uma dor oral, né, que vocês conhecem, que vocês têm o domínio. Agora, se for, eu tô aqui, eu não consigo me ver, Marcos, só me dá um ok aqui dizendo que tá tudo certo, que vocês estão me ouvindo, e aí a gente continua. Ok, beleza. Então, assim, o que a gente percebe, por exemplo, principalmente na dor neuropática, que daí sim é uma dor que não é tratada pelo cirurgião dentista, o diagnóstico diferencial é uma dor estranha e que saia, principalmente da tua rotina. Aí encaminha para o neurologista para esse paciente não ficar sofrendo, porque senão às vezes ele demora muito para receber um atendimento e aí ele fica com dor e é uma dor lancinante. Normalmente são medicamentos bem pesados que vão aliviar essa dor. Aqui eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o que eu não consigo enxergar ali como aplicar. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é a auriculoterapia e como ela tem aplicado, por exemplo, nos pacientes na odontologia, qual a ação dela. E um pouquinho antes disso, o que é a aurícula, então? A auriculoterapia, na verdade, ela vem muito da acupuntura, tá? E como é que ela colocamos aqui, ó, tá falhando, gente, olha, que pena. Espero continuar aqui, vamos ver se dá sequência, ó. Ela surgiu na minha vida exatamente por problemas como esse. Problemas de pessoas que estão com muita dor, muito incômodo, e mesmo DTM, e ninguém conseguia resolver, porque eu recebo muitos pacientes encaminhados por médico. E aquela situação de você depender da medicação. O que você faz para tratar um paciente que está com dor? É um privilégio para mim estar aqui, Silvia. É muito bom estar falando para a audiência aí tão seleta, tão preocupada com o seu paciente, né? A gente está aqui discutindo isso. Olha que privilégio para mim. Então, o que eu via muito eram pacientes que estavam na minha cadeira, dependendo de uma solução minha, e eu não tinha um recurso. Fazia um DIU, né, que é um dispositivo intraoral, uma plaquinha, via a parte de sono, e o paciente não melhorava. E, poxa, a medicação, já estavam vindo, muitos deles, históricos de 10 anos, tratando DTM, enxaqueca, crônica, e não melhoravam. E aí eu fui para a acupuntura. Cheguei na acupuntura, meu primeiro módulo, auriculoterapia. Falei, pô, auriculoterapia, eu não acreditava que aurículo poderia me dar aí algum respaldo, né? Algum tratamento na odontologia. Mas comecei, fui em frente, e aí eu coloquei aqui uma orelhinha, só para vocês verem, com algumas partes do corpo. Então aqui está a parte só esqueletal. A auriculoterapia, ela vem da acupuntura, então ela é uma prática milenar, só que ela foi introduzida no Ocidente ali em 1951, mais ou menos, por Dr. Paulo Nogier. Ele fez um mapeamento de pontos na aurícula. E nesses pontos, o que eu tenho? Eu tenho toda a parte esqueletal, eu tenho toda a parte de órgãos e vísceras, partes do teu corpo. Então, o que é a aurícula? É tratar um microsistema. O que é um microsistema? É quando eu pego a parte do meu corpo e trato todo do meu corpo. Então, eu pego pontos na orelha que eu trato o meu corpo inteiro. E como eu tenho usado isso, por exemplo, na aurícula, na odontologia? Eu vi uma pergunta aqui que agora eu lembrei, perguntando se, por exemplo, eu trato a neuralgia trigeminal com acupuntura. Eu trato, mas eu nunca dispenso a medicação. Por exemplo, ela veio do neurologista medicada, eu não vou falar para ela parar a medicação, entenderam? Eu vou complementar.
com a minha acupuntura, com a minha auriculoterapia. Até porque um dos medicamentos que eles usam para controlar, para você modular a dor aí nesse caso, é a gabapentina, que na verdade nada mais é do que um neurotransmissor que é liberado também na acupuntura, na eletroacupuntura. Na eletroacupuntura, na acupuntura e na aurículo, o que que eu estou fazendo? Que nessas vias da dor que o Dr. Marcos aí estava mostrando. Ele mostra toda uma sequência. Nessa sequência, ele faz o quê? Ele libera neurotransmissores, opioides endógenos, que é o que a gente faz com a aurícula. Então aqui, por exemplo, ó, eu quero mostrar para vocês um caso da auriculoterapia na odonto. Eu posso usar a aurículo para fazer uma raspagem, uma profilaxia. Sabe aquele paciente hipersensível, com os dentes que você não consegue encostar um jato de bicarbonato? Então, na orelha dessa minha paciente, olha lá, vocês conseguem visualizar? Eu não consigo mostrar isso para vocês porque os slides estão com marcos. Aqui eu não consigo compartilhar a tela. Então, na orelha dela, Marcos, se você puder passar o mouse ali, aqui na foto maior, isso, ó, na orelha aqui tem agulhas. Tá vendo? Essas agulhas estão fazendo analgesia para essa paciente fazer uma profilaxia e uma raspagem com tranquilidade. Pode passar o próximo. O que mais a auriculoterapia pode ser usada, por exemplo, na odontologia? E aqui até eu quero deixar uma dica bem prática para vocês que estão com a gente aqui, acompanhando a gente todo esse tempo, de, por exemplo, baixar uma pressão alta em segundos, tá? Então, eu já vou mostrar isso para vocês, como vocês vão fazer para baixar a pressão alta do seu paciente, que vocês podem usar amanhã, já com uma manobra bem simples de auriculoterapia. Aqui, ó, eu estou usando a auriculoterapia porque eu também tenho dado aula de aurículo para pacientes na área da estética. Então, aqui o que a gente começou a desenvolver? Analgesia, por exemplo, para aplicação da toxina botulínica, de preenchimentos, né? Ó, o pré e pós de cirúrgicos ou procedimentos invasivos. Aqui, considerando que estamos numa sala com cirurgiões dentistas, procedimentos invasivos são até mesmo restaurações, né? Mas aquelas cirurgias, implantes, extrações, siso, eu posso estar administrando através de pontos na aurícula, pontos anti-inflamatórios, pontos analgésicos. Então eu faço o aurículo, às vezes 2 dias antes do meu paciente, e o meu paciente ele já entra para uma cirurgia com um nível de opioides endógenos na corrente circulatória alto. Então ele se submete à cirurgia mais tranquilo. O edema vai ser menor, a recuperação óssea também vai ser melhor. Aqui também, ó, outra abordagem da aurícula é em tratamentos obturadores, tratamentos de canal. Sabe quando fica aquela sensibilidade depois do tratamento de canal? Ele também alivia bastante. No restaurador também. A sensibilidade, por exemplo, após uma restauração de resina, isso também a gente consegue aliviar na auriculoterapia. Aqui, distúrbios do sono. Aqui eu estou usando laser. Então, nos outros slides, vocês viram que estava com agulhas. Tem agulhas maiores, agulhas menores, tem sementinha, tem cristal, e a gente usa muito laser. Também perguntaram sobre o laser aqui para tratar a neuralgia. Também gosto. Agora, imagina você potencializar usando o laser para neuralgia trigeminal e ainda em pontos de acupuntura onde eu sei que vão liberar opioides endógenos. Então, fica o top do top, né? Você está buscando pontos de acupuntura que são visto milenar, né? Aqui nos distúrbios do sono, volta só um pouquinho ali, Marcos. O que eu vou tratar nesses distúrbios do sono? Lembrando vocês que o distúrbio do sono está envolvido com a dor. O paciente que não dorme direito, ele não libera, ele não regula os seus órgãos e vísceras para trabalharem no equilíbrio, fazendo com que você não tenha o controle da dor. Tanto que hoje muitos dos congressos são dor orofacial e distúrbios do sono. Aqui eu trabalho ansiedade, os medos, ronquiapneia, bruxismo, que é um distúrbio do sono. Pode passar, Marcos. Aqui uma outra especialidade, né, que surgiu junto aí para nós odontólogos, junto com a acupuntura, né? Não sei se vocês sabem, mas agora nós temos o esporte, né? O esporte na odontologia, a homeopatia, a acupuntura como novas especialidades. E como é que a gente pode, com o aurículo, estar atuando nessa especialidade? Trabalhando performance, ansiedade e dor. Todo atleta se submete, por exemplo, a um esporte
Ele tem as suas competições, né? Ele trabalha muito sob pressão. Então, a ansiedade a gente consegue aliviar na aurículo, não só para um procedimento cirúrgico, mas também performance e dor. Pode passar, Marcos. Aqui é uma outra área que a gente tem. Opa! Aí, ficou desconfigurado esse, mas não tem problema. Aqui, pelo menos, não está aparecendo a palavra bruxismo. Essa foi uma pacientinha, estava fazendo pré-vestibular, e daí tá lá, ó. Ela começou na semana do vestibular, 10 dias, uma dor intensa de ATM. Quer dizer, na verdade, você olha, é uma menina, tem 17 anos, ela não tem DTM, foi feito exame, tudo, não tinha nada. Ela nunca teve nada, ela não tem uma restauração. O que que acontece? Ela começou a fazer apertamento, bruxismo, não dormia direito, e aí a gente colocou pontos para fazer, tanto para relaxar a musculatura, porque nós temos pontos aí que relaxam, e aí trabalhamos também concentração e memória. Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, são publicações, isso tem artigo científico, não é algo empírico que eu estou tirando da minha cabeça, não, tá? Aqui eu não consegui citar nenhuma referência, porque como o Marcos comentou, eu estou em Barcelona, estou fazendo um trabalho aqui bem interessante também num congresso. Fui chamada para dar uma palestra. Adivinha sobre o que, né? É a auriculoterapia mesmo. A gente está trabalhando também com neuroimagens que eu quero mostrar para vocês um pouquinho, pincelando aí. Pode passar, Marcos. Outra área que a auriculoterapia está trabalhando muito bem é dor. E também desconfigurou, mas não tem problema, gente. É só para mostrar o uso do laser mesmo, né? Na DTM. O caso dessa paciente, por exemplo, ela estava com uma mordida cruzada importante. Ela chegou no consultório com muita cefaleia, dor na região próxima do ouvido, que era a queixa dela. Eu perguntei para ela de 0 a 10, ela falou que estava com uma dor pontual, 8. Eu falei, vamos tentar fazer aurículo? Eu nunca tinha trabalhado ainda com ela, o laser, e a gente começou. Aí eu fiz alguns pontinhos, como eu sei que tem aluno meu aqui também, que conhece a parte de aurículo, então eu até descrevi os pontos aqui para vocês saberem, né, o que a gente está usando. Mas assim, usei os 3 pontos principais, eu sei, infelizmente, quem não conhece a técnica, depois qualquer coisa a gente pode estar conversando, mas é o ponto de analgesia que existe na aurícula, relaxamento muscular, porque eu sabia da contração, anti-inflamatórios, pontos locais, que é maxila, mandíbula temporal, e um pontinho chamado odontalgia. Na hora, gente, na hora, imediatamente, a dor passou para 1. Aí eu fiz um ponto local na ATM e a dor chegou a 0. Eu fiquei preservando essa paciente, né, controlando, por 15 dias ela ficou sem dor. Então, claro, vai acontecer com todo mundo? É aquilo que o Dr. Marcos estava falando no começo. Não é padrão, não é todo paciente vai reagir e responder da mesma forma. Mas se você conseguir um trabalho, um resultado desse, com pontos de aurículo, na odontologia, isso ainda é um campo obscuro. Muita gente não conhece e torna-se um diferencial. Pode passar, Marcos. Aqui entra naquele caso que eu queria falar para vocês da pressão arterial. Olha só, essa é uma dica quentíssima, foi um trabalho publicado, até foi a doutora Daniele, que ela é cirurgião bucomaxilo, e ela reservava o consultório dela, por exemplo, 1 hora para fazer 4 sisos, 2 horas, aliás, para fazer 4 sisos. E o paciente chegasse com pressão alta, ela dispensava, ou dava, se tivesse acompanhado, ela dava um diazepam, senão ela tinha que dispensar e perdia o horário de consultório. Aí ela fez o curso de aurículo e a gente ensinou essa manobra aqui, ó. Tá vendo nesse ponto onde tem essa marca, né, circular com uma cruz? É o ponto mais do ápice da tua orelha. Se você pegar uma lanceta que tá aqui ao lado, azulzinha, e fazer um pique bem de leve, primeiro você puxa um pouco a orelha para estimular, ela fica vermelha aí na ponta, aí você faz o pique e tira algumas gotas de sangue. Quando você faz isso, você alivia a pressão desse paciente imediatamente. Ela fez ali um total de, acho que se não me engano foram 10 casos, e a gente apresentou esse trabalho, foi aceito esse trabalho num congresso que teve de acupuntura na Universidade de Harvard. Eu tenho isso em vídeo para vocês no canal do YouTube. Depois, se vocês quiserem, ou eu deixo o link aqui com o Dr. Marcos, ele passa para vocês. Vocês entram lá no canal e dão uma olhada, onde eu mostro como a gente faz essa manobra. E na descrição do vídeo tem os anais lá
desse trabalho que foi publicado no Congresso Internacional em Harvard. Foi bem interessante, tá, gente? Pode passar, Marcos. Aqui eu mostro mais uma foto, só para vocês verem a localização. Aí, ó, tá vendo? Bem na pontinha. Você vai tirar aí umas 5 gotas. Se não sair gotas de sangue com facilidade, passa um algodãozinho com álcool que vem ali. Pode passar, Marcos. E aqui é uma outra linha que a gente está seguindo na aurícula para tornar ela cada vez mais científica, sabe? Porque, na verdade, a auriculoterapia bate numa grande objeção. Poxa, como que eu posso pontos na orelha terem tantos benefícios, né? E usar isso na odontologia. Então, quando começaram essas objeções, a gente começou, não, peraí, eu tenho que estudar isso mais a fundo. E aqui, desculpa, o slide está em inglês, gente, mas é que eu estou usando para essa apresentação que eu vim fazer aqui em Barcelona, onde eu estou mostrando essas neuroimagens, porque isso é algo inovador, digamos, não existe ainda neuroimagens mostrando a ação da auriculoterapia. Existe uma linha muito forte, defendida por Harvard, por exemplo, grandes pesquisadores como o Dr. Lavigne, o Dr. Napadal, que são pessoas que publicam muito sobre acupuntura e neuroimagem, mas na acupuntura e não no microsistema. E eu comecei a atuar na auriculoterapia. Então esse é um equipamento que ele tem sensores periféricos na mão e encefálicos e ele transmite imagens para um software. Nesse software eu tenho desde concentração, invasões de pensamentos, controle da ansiedade, a parte neurofisiológica do paciente como um todo em tempo real. Então ele avalia o sistema nervoso autonômico do paciente no tempo real. Aí o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com esse equipamento com pontos de aurícula. Pode passar o próximo, Marcos. Aqui vocês veem, isso daí é o trabalho que eu estou trazendo aqui para Barcelona. Eu já fiz uma outra apresentação onde eu mostrava pontos que eu usei agulhinha semipermanente. Mas nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma evolução de material. Muita gente não usa nem eletro e nem laser na aurícula. Então eu comecei a trabalhar com neuroimagens para mostrar que a eletro e o laser estão atuando, por exemplo, na cervicalgia, que é a cervicalgia tensional, que muito da cervicalgia tensional leva à dor, a DTM, ao bruxismo, tá? Às vezes, as cefaleias, as enxaquecas de occipital. Então, muitas vezes é derivado da cervicalgia. Então, o que a gente fez? Foram alunos que fizeram um trabalho bem importante investigando pacientes com cervicalgia e usaram o questionário McGill, que é um questionário que é validado internacionalmente. E além do questionário, a gente fez as neuroimagens para mostrar que o estímulo realizado com laser, com eletro, estão causando imagens cerebrais e movimentações cerebrais. Pode passar, Marcos. Então, isso aqui, eu queria trazer uma coisa nova até para o Marcos, porque eu fiquei muito honrada com o convite que ele me fez de estar aqui com vocês agora, no dia de hoje. Eu falei, não, deixa eu trazer também como novidade a palestra que eu trouxe aqui para Barcelona, que é exatamente essas imagens que vocês estão vendo. Ó. Então, eu tenho nesse equipamento a possibilidade de fazer o diagnóstico. E eu tenho 2 formas de fazer isso. Então, uma delas me permite fazer 10 fotos em sequência. Então, eu coloco o ponto na aurícula e fotografo. Então, aqui eu tenho o momento antes, que o paciente foi acoplado, digamos, nos sensores. O paciente está em repouso, tranquilo, e eu vou tirando fotos do cérebro que está ali numa cor um tom marrom, sem muitas movimentações. Aí, quando eu faço o uso do laser, o cérebro muda a cor. Aqui, no caso, vocês percebem que ela vai para uma cor, um tom mais verde, mais azul, que é um tom que me mostra o paciente entrando numa linha mais de relaxamento. Pode passar o próximo. E esse é um outro tipo de diagnóstico que a paciente estava extremamente ansiosa. Esse já não faz parte desse trabalho, mas só para vocês terem uma noção do efeito da auriculoterapia. Ela estava extremamente ansiosa, porque ela tinha passado por uma situação. A gente fez pontos de laser com a aurícula, na aurícula, e imediatamente após a gente repetiu o exame, que é um exame que a gente chama DLO. O que ele faz? A gente mensura o paciente deitado, o equipamento manda o paciente levantar, ele faz uma respiração rápida e ofegante para mostrar um desequilíbrio, e aí depois ele tenta recuperar
essa respiração, esse movimento, né, de estresse. E aí, como a capacidade ele tem de recuperar. Então, isso foi feito antes, a gente fez a aurícula, e daí foi feito depois. E aí vocês podem ver no gráfico, principalmente nessa régua colorida, como passou do vermelho para o verde, tá? Vou chamar atenção só para isso nesse momento, porque a gente está aí sem poder estar mostrando muito bem esses detalhes. E o próximo slide, gente, só para finalizar, isso, Marcos, legal, é essa régua aí que eu acho que é o quente, só para vocês terem uma noção. Embaixo ali nós temos outros gráficos, mas aqui não vai caber falar especificamente de cada item, né? Só para trazer para vocês verem o nível que está a acupuntura, a auriculoterapia, em termos de estudos, tá? Pra vocês verem que não é algo empírico, né? E finalizando aí, que eu acho que a gente teria que fazer essa conclusão, fechar isso, essa conversa que a gente está tendo hoje, claro que ela não termina aqui, até porque o assunto é vasto, né? E o nosso paciente depende do nosso comprometimento, é a busca pelo alívio da dor, a qualidade de vida do nosso paciente e abrir a nossa mente de outros recursos. Para tratar DTM, para tratar dor, a gente não pode ficar refém só da medicação, só da farmácia, né? E de padrões. A gente tem que sair desses padrões muitas vezes. Como o Marcos comentou no começo, a desoclusão não trata DTM, a ortodontia não trata DTM, mas pode aliviar. A auriculoterapia vai trabalhar a dor, vai trabalhar a inflamação, o controle da ansiedade. O paciente tem que ter esse controle muitas vezes para não ter dor. Qualidade do sono, a própria alimentação. Hoje nós buscamos na alimentação, você vê, um recurso natural, porque todos precisamos nos alimentar, mas de acordo com o que nós escolhemos, que são opções nossas, nós adoecemos. Então, nós temos que lembrar disso. E a desoclusão faz parte de tudo isso quando você, por exemplo, tem um paciente que tem aí o bruxismo acentuado, ele não dorme direito, porque quem faz bruxismo, ele não chega à fase 3 de sono, então quer dizer, ele não está dormindo, a auriculoterapia pode atuar aí, fazendo com que ele melhore a ansiedade, durma melhor, mas se eu chegar para você e dizer só a auriculoterapia vai tratar a DTM, muitas vezes não. Então, Marcos, não sei se você pode passar para mim, que daí aí os slides já acabaram mesmo, se eu posso estar olhando aí. Então, gente, o que eu queria deixar aqui como para finalizar essa conversa? É um conjunto de equilíbrio. O nosso paciente depende muito da nossa capacidade de diagnóstico. Quando o paciente chega para a gente ansioso, estressado, muitas vezes não vai adiantar você chegar para ele impondo um tratamento. Você tem que acalmar esse paciente. Se você não consegue, encaminhe. Mas o paciente é muito mais do que simplesmente dizer que uma única técnica vai tratar esse paciente. A DTM, como o Marcos mesmo falou no início, é um universo. É um ser humano que o que envolve ansiedade, sono, alimentação, né? Então esse equilíbrio é muito importante. A gente tem que ver o nosso paciente como um todo. Obrigada aí o pessoal que está colocando elogios, muito legal, bom de estar aqui conversando com vocês e só para vocês terem essa noção. Eu falo mais, então depois o link esse da pressão alta, eu coloquei um vídeo no YouTube porque eu acho que todo profissional da área de saúde deveria saber fazer essa manobra, que é muito simples e você baixa a pressão de um paciente. Se tem alguém aqui na área da cirurgia, principalmente, que depende disso, né, tem que estar trabalhando com manobras assim. Manobras até, quer ver? Tem uma outra manobra, Marcos, vou deixar como presente aqui de tantos elogios, estou muito feliz. Tem uma manobra que até falaram aqui no congresso, mas que eu também ensino como emergência, tá? Aqui, ó, quando você tem um ponto de acupuntura bem na base do nariz, ó, tá vendo? Bem aqui, vocês conseguem enxergar? Tá. Esse ponto, por exemplo, beleza, gente, que bom que vocês estão me respondendo assim, eu sei que eu não tô sozinha, é muito ruim se você falasse. Esse ponto, se você tem um paciente que teve uma lipotímia, por exemplo, que teve uma queda de pressão, que está desmaiado na tua frente, não tá vendo? Ah, não tá sozinha não, obrigado. Aqui você apertando esse ponto, fazendo pressão nesse ponto, se você massagear ele por 1 minuto, não chega a 1 minuto, esse paciente sai dessa lipotímia, ele volta, ele ressuscita, como a gente fala, tá?
Então, pacientes com desmaio, né? A gente precisa ter essas cartas na manga, principalmente nós que trabalhamos com emergência. Então, assim, ó, essa aqui é uma orelhinha, só para vocês verem. O que que eu tenho nessa orelha aqui? Eu tenho pontos que vão trabalhar a parte de dor. Aqui é como se eu tivesse a cabeça do meu paciente. É como se fosse a posição de um feto invertido. Aqui eu tenho membros, coluna, tá? Pés, mãos e toda a parte de analgesia. Aqui nessa região eu tenho pontos que aliviam, por exemplo, a minha dor de cabeça, minha cefaleia, minha DTI, tá? Anne, foi esse pensamento, quando eu conversei com o Marcos, nós trocamos algumas ideias, nossa ideia bateu tanto que a gente chegou, não, vamos fazer algo bem prático, algo que a gente pudesse estar passando de ensinamento e um alerta. Então, acho que é isso. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Que legal, André. Se vocês querem fazer alguma pergunta, Marcos, pode aparecer aí. Acho que eu ministro, Nayara, eu tenho um curso de auriculoterapia, o Marcos está conhecendo aí um pouquinho desse universo, eu dou aula presencial também, né? Mas assim, que legal, que bom, gente, show. O Marcos tem aí todos os meus contatos e qualquer coisa tem página no Face, vocês me seguem aí, vocês vão ouvir mais sobre esse assunto, né? Olha, gente, quem me segue, quem acompanha o Clube D, sabe que eu não ia trazer uma pessoa para falar o mais do mesmo para vocês, porque eu não falo mais do mesmo. E Lirane, assim, muito fantástico, sabe? Eu estar aqui te escutando, estar aqui podendo mostrar para os meus alunos, vamos colocar assim, que os seus alunos já sabem disso muito bem, e os seus alunos poderem estar escutando um pouco sobre o princípio da desoclusão e depois ver algum caso clínico odontológico, vamos colocar assim, né? Olha, para quem é meu aluno, já fique sabendo, a Lirânia tem um curso dela virtual, ela tem um curso presencial e assim que ela tiver a próxima turma, você tem ideia de quando vai lançar a próxima turma? Ó, nós estamos prevendo aí uma próxima turma, talvez para abril, não para agora, já que ainda está em andamento, né? Até porque você está em Barcelona, abril. né? Então, ainda tem mais isso, né? O mês de março, você vê, já foi intenso para a gente aqui, né? Então, a princípio, em abril. Também tem Insta, tá, Carla? A Carla tá perguntando aqui, tá no Face. Gente, todas as mídias Lirane, sociais que nem o Marcos, né? Você escreve Lirane, não tem como errar. Lirane. Lirane Suliano só tem... Você pensa em Juliano e coloca o S, Suliano. Então, eu recomendo muito que todos os meus alunos do Clube D, que vão estar assistindo nossa aula agora, que vão estar assistindo a aula depois, que entendam o seguinte, a aula de hoje foi para desmistificar, descomplicar e mostrar para você. E quando a gente fala de dor, a loucura, vamos chamar de loucura isso, vai muito além de tomar remédio e fazer canal. Esse é que é o alerta que eu quero. Por isso que quando lá atrás eu planejando isso, mas como é que você vai misturar isso? Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a gente está falando de coisas que a gente não está acostumado, é totalmente fora do mainstream, totalmente fora do comum. Né? Quando eu falo de desoclusão, você vê que a Edna, que é a aluna que está aqui, assistiu a aula ontem, que já trabalha com reabilitação, já fez vários cursos de oclusão, e assistiu uma aula ontem de 1h30 e mudou o mindset dela. Já começou a ver os pacientes de outra forma. E quando você começar a ver paciente de dor, a dica é, primeiro, cuidado. Segundo, faz os testes odontológicos, vê se é dor odontológica, vê se a sensibilidade às vezes causada por uma desoclusão desequilibrada, que eu já mostrei aqui várias vezes, mas você é nitidamente dor de dente, dor no dente. Concorda? Dor de dente no dente. Se não é no dente e não é de dente, sinal amarelo. Sinal amarelo. Tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, exatamente. E então, esse é o grande recado dessa aula de hoje. Eu tenho aqui mais alguns 10 slides, só para mostrar para quem não conhece a desoclusão como é que funciona rapidinho. Mas eu já quero te liberar. Eu não sei se você quer assistir o resto da aula. Porque assim, se você já que você está aí mesmo, quiser ficar mais de 5 minutos, eu vou liberar o áudio e a galera fazer pergunta. E eu sei que a galera vai perguntar muito sobre aurículo. Mas eu preciso, a minha galera vai te perguntar muito. Mas eu preciso falar um pouco para a sua do que é desoclusão. Porque aí depois eu termino com você respondendo as perguntas, que eu acho que ninguém vai querer saber
de mim hoje, porque normalmente quem fica falando sou eu, viu, Lirane? Mas hoje eu realmente me retiro em respeito a não ser o cara de 2 DTM. Por isso que quem me acompanha sabe que esse espaço que eu estou dando para a Lirane não é porque é por merecimento, porque vocês estão vendo, né? Ficou claro aí, vocês assistindo ela. Então eu vou falar 5 minutos, eu juro que são 5 minutos. Então tá bom, 5 minutos eu te espero. E aí eu volto, tá, para vocês fazerem pergunta para a Lirane. Tudo bem, gente? Tá? Eu volto 5 minutos, eu prometo que são 5 minutos. Lirane Carneiro Suliano. Em alguns lugares está Carneiro, alguém perguntou aqui. Já estão te vasculhando, viu? Você viu? Não vou fazer nada de errado, hein? Bom, eu vou mostrar 5 minutos e prometo que eu já... Beleza, manda ver. Então vamos lá. Bom, gente, rapidinho, eu só quero mostrar uma coisa para quem não sabe o que é desoclusão. E eu prometo que vai ser uma coisa só, porque eu também quero ver as perguntas da Lirane. A única coisa que... Opa, não é esse aqui não. É esse aqui. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês que não sabem o que é desoclusão, que é rapidinho isso aqui, olha. Eu vou pegar aqui um outro minuto. Eu quero mostrar essa outra. Deixa eu fechar esta. Vou mostrar, peraí. Essa outra aqui. Bom, eu só quero mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Eu prometo que vai ser 5 minutos. É um alerta para quem não conhece a desoclusão. Então, eu vou mostrar rapidamente um caso que eu mostro para quem já me conhece. Meus alunos já sabem desse caso. Eu quero mostrar para os alunos da Lirane. Que quando você vê um paciente com esses sinais de desgaste nos dentes, isso é sinal de desoclusão desequilibrada. Isso é o sinal. Depois você assiste as outras aulas, você vai entender melhor. Tá? E aí entra a grande questão que, às vezes, você pega um paciente com esse tipo de desgaste e você oferece para ele uma restauração classe 1 para resolver o problema dele. E ele já falou, doutor, já fui várias vezes e ninguém resolve esse problema. E daí você começa a identificar que ela apresenta já outros sinais de desoclusão desequilibrada. Olha como é que estão a câmara pulpar desses molares. Olha aqui, ó, endodontista. Por que esses molares estão com essa câmara e esse pré está normal? Por que esse pré está normal e esse aqui está maior, está mais complicado? Olha esse outro superior aqui. Cadê a câmara pulpar dele? Então, quando você começa a entender que existe isso, tá? Super atrésico. Mas por quê, cara? A pergunta é por que ele está atrésico? Por que ele está atrésico? Eu vou te mostrar por quê. A questão é que você vai precisar aprender a montar um articulador na posição fisiológica da mandíbula, tá? Porque quando você monta, cara, você vai aprender com um aluno no Clube D que trauma oclusal não significa o que você pensa que é. Trauma é quando você estuda oclusão, fica com trauma. Aí você tem trauma oclusal. Porque trauma oclusal não significa nada. É o pior mito que existe é chamar de trauma oclusal. Sabe por quê? Porque não significa nada. Se você falar assim, o que é isso? Virose. Ótimo. Ou seja, beleza. Se é trauma oclusal, eu trato com o quê? Psicologia? Manda psiquiatra? Sabe que eu estou te falando isso porque eu já aviso logo. Não é trauma oclusal. Por que eu falo que não é trauma oclusal? Porque trauma oclusal você tem que levar para o psicólogo, entendeu? Então, não é isso. É que o paciente chega no seu consultório com essa posição habitual. E quando a gente monta o articulador, a gente encontra a posição onde ele funciona na parafunção. Quando a gente tem 2 cérebros, a Lirane falou sobre isso rapidinho, sobre o sono. A gente tem um cérebro que funciona quando a gente está em vigília e quando a gente está dormindo. O cérebro que funciona quando está dormindo, ele trabalha numa posição diferente da mandíbula do que o cérebro que trabalha acordado. E aí, quando você faz um movimento de desoclusão desse paciente, olha o que acontece. Ela arrasta a mandíbula para a esquerda, vocês estão vendo aí, ó, arrasta para a esquerda, e ela tem uma falsa guia. Olha o que acontece, doutora Carla. Olha onde que toca esse dente.
arrastando para a esquerda, o dente do outro lado, ele esfrega um no outro. Lembra que eu falei aqui, ó, uma força lateral nesse dente, lateral no superior, lateral no inferior, tanto no molar quanto no outro. Vai gerar algum tipo de consequência. Como o periodonto dela é muito espesso, destruiu a coroa e a endodontia como uma forma de proteção do quê? De uma força lateral, ou seja, de uma desoclusão desequilibrada, gerou um envelhecimento precoce da câmara pulpar e um desgaste coronário. E aí, quando você tem isso, quando você enxerga isso através de um articulador, você entende que não adianta colocar um bloco de silicato de lítio. Não é esse o tratamento. O tratamento, ele vai ser o quê? Restabelecer os tamanhos dos dentes ideais. Restabelecer o que eu falei para você no começo da aula, que são o quê? As guias de proteção. Então, você restabelecendo as guias de proteção, você vai conseguir devolver para o seu paciente o conforto que ele precisa sem ele estar se autodestruindo durante a atividade do bruxismo. E o bruxismo, eu gosto de falar, Lirane, que o bruxismo é algo fisiológico. É igual fazer xixi, Carla. Carla, me responde uma coisa. Fazer xixi e ir ao banheiro é fisiológico ou é patológico? O que você acha? Fisiológico, não é verdade? É fisiológico. Agora, se você vai ao banheiro 3 vezes no dia, é fisiológico, certo? E se você vai 20 vezes ao banheiro em um dia, você acha que é fisiológico ou você acha que é patológico? Patológico. Agora, te pergunto, fazer xixi passou a ser patológico por conta disso? Ou seja, você vai dar um remédio para o cara nunca mais fazer xixi? Ou você vai equilibrar o xixi da pessoa, voltar a fazer 3 vezes? Você está entendendo? O bruxismo, atividade, o padrão neuromuscular, que ele é fisiológico ele acontecer. O que a gente pode fazer é estimular ou desestimular. A gente pode, pelo menos, tentar se proteger dele. Não tem como você tratar o bruxismo neuro. Aí é claro que tem a técnica de relaxamento, aí vem um estudo mais aprofundado, que aqui também a gente está falando superficialmente do bruxismo, mas o que eu quero passar a lógica é que quando você equilibra a desoclusão, quando você faz as guias funcionarem, e não é só isso, mas esse é o principal aspecto, você muda totalmente a vida do seu paciente. E tem um caso, Lirane, que eu vou mostrar no dia 23, então eu convido todos vocês que são alunos da Lirane, que não sabem, nós vamos estar na semana que vem, abrindo 3 grandes masterclass. A masterclass da segunda-feira é uma masterclass gravada, explicando um pouco de tudo isso. E 2 masterclass ao vivo. Eu vou estar ao vivo dando uma palestra em Brasília, ao vivo dando uma palestra em Belo Horizonte. E essas palestras vão ser transmitidas. E nessa oportunidade vocês vão poder ver tanto os pacientes e os alunos do meu curso. Vocês vão conseguir entender isso, vai ser incrível. Então, toda essa preparação é para que você tenha, na semana que vem, o melhor aproveitamento. Ah, você de BH? Então você entra lá, desoclusão.com.br/masterclass, se inscreve. Falando nisso, nós já estamos com 60% das vagas já preenchidas, tá? E detalhe, tá? E o detalhe, só a própria Natália, né? Ó, detalhe, tá? Detalhe, a palestra em BH e a palestra em Brasília são gratuitas. Você só precisa levar 3 quilos de alimento não perecível. E é de 3 para cima. Eu quero fazer uma grande mobilização para arrecadar o máximo de alimento possível. Eu conto com vocês nessa aí também. Tá? Então, se você não pode ir para Brasília nem para BH, não se preocupa. Você vai ver online, igual você está vendo aí agora. Ok? Então, como eu prometi que eram 5 minutos, e deram 5 minutos, eu só quero mostrar para vocês que isso aqui é muito mais relevante do que uma foto como essa aqui. Avaliar os movimentos são muito mais relevantes do que você tirar uma foto bonita. Ok? Então, assim, para quem não conhecia um pouco,
já falei, já terminei. E eu vou agora abrir para perguntas. Doutora Lirane, tudo bem? Tudo bem, tô aqui. Bom, você viu aí o que é a famosa, aonde que ela interfere, aonde a gente Sim. tem a questão padrão neuromuscular, o bruxismo. Então, assim, eu sei que as perguntas vão ser mais para Lirane, mas se alguém quiser perguntar algo para mim, tá? Eu também, humildemente, posso tentar responder do ponto de vista do reabilitador, né? Então, gente, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu não quero pergunta no chat, tá? Eu quero quem quiser fazer uma pergunta, tem que ser no mínimo de áudio. Levanta a mão aí e faça a pergunta que quiser, tanto para mim como para a Lirane, porque a gente tem ainda mais 10 minutos antes da gente dormir. Eu e a Lirane está com a cara de cansado, também curtindo aí. Quase 2 horas da manhã. Nossa. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nayara, obrigado, viu? Obrigado pelo vocês. O S significa que eu estou junto também, Lirane. Graças a Deus. É óbvio, E amigo. você... A Paula foi o show. Vamos lá, gente, vamos lá. Ô, Júnior, faz a pergunta por... Não responde. Faz a pergunta no áudio. Sabe por quê, Júnior? Porque na transmissão, as pessoas que estiverem vendo depois, elas não vão saber qual é a pergunta. Eu queria que você fizesse essa pergunta. Você se importa? Eu posso liberar o seu áudio? Ó, vou liberar o áudio da Júnia. Vamos lá, Júnior. Vai lá. Aperta o botão de autorizar a falar. Vê se você consegue. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Você quer aparecer? Você se importa de aparecer na câmera ou você prefere só o áudio? Eu posso liberar sua câmera também, você que sabe. Prefiro só o áudio. Estou em casa. Não, tudo bem. Por isso que eu pergunto antes. Vamos lá. Pode perguntar. A primeira pergunta é para mim ou para a Lirane, né? Vamos saber, né? Para a Lirane. Um assunto muito interessante. Que bom, Júlia. Pode perguntar, fica à vontade, Júlia. A minha pergunta é naquele bruxismo em criança, que às vezes está causando um desgaste muito grande dos tecidos, se a auriculoterapia atuaria nesses casos. Sim, Júlia, né, Júlia? Atuaria. Seria muito interessante, até porque, claro que na infância nós temos o bruxismo, que é fisiológico, né? Então você tem que só adequar e ter certeza que você não está nessa fase a princípio, né? Que é a maturação dos movimentos mastigatórios. Aí o Marcos vai falar até com muito mais propriedade que eu sobre esses assuntos. Mas na auriculoterapia nós trabalhamos pontos de ansiedade na criança, pontos de relaxamento muscular, que fariam um equilíbrio da vida dele. Às vezes a criança passa por eventos, né, de muito estresse na escola e isso ele leva para a noite, né? E não dorme direito. Então aí a auriculoterapia trabalharia. Ela trabalha muito bem as questões da ansiedade e de sono. Nós temos pontos específicos para sono, para fazer o paciente dormir, para ele ter uma vida mais saudável. E isso é simplesmente induzindo substâncias que já tem no corpo dele. Então é o processo de autocura que a gente chama, né? Então, se ele dorme bem, ele faria menos movimentos não fisiológicos do bruxismo. Se ele dorme bem, ele aprofunda o sono dele. Se ele aprofunda o sono, ele tende a não fazer o bruxismo. Mas o que eu acho mais importante até, Júlia, é que daí é o conjunto, sabe? É uma composição. Você pensar na ansiedade. Que esse paciente está sofrendo durante o dia. Então, quando a gente tem a ansiedade controlada e aprofunda o sono em conjunto, você faz com que ele diminua o bruxismo, entendeu? Muito bom. Ótimo. Rafa, Natália, obrigado. Muito obrigado, Julinha, pela sua coragem de falar. Tá? E aí, gente, eu tenho uma frase que eu gosto de falar, Mirane, que é a seguinte: todos que estão ouvindo aqui, curtindo a aula, eu acho isso legal. A única coisa que eu peço para todos vocês é o quê? Compartilhem esse conhecimento que vocês estão tendo aqui. Compartilhe para os seus amigos, compartilhe para os seus conhecidos, para os seus alunos, para os seus professores, que existe um outro mundo da odontologia que pode ajudar o seu mundo da odontologia. Tanto entender sobre desoclusão, sobre como os dentes se relacionam,
como entender a DTM, a dor. E imagina você estar aí entendendo sua auriculoterapia com uma das maiores especialistas no Brasil sobre o assunto. Então, assim, Obrigada. é verdade. Então, vamos lá. Natália, você levantou a mão para perguntar ou foi por engano? Só para eu saber que eu vi que sua mão levantada. Posso abrir o seu áudio? Então tá. Liberar o áudio aí. Pode já falar, Rafa. Então, eu queria perguntar para ela como que ela oferece isso. Que horror! Olha, a Natália é minha aluna, tá, Lirane? Só para saber. Porque a gente quer falar de mim. Fala de mim alguma coisa para a Lirane primeiro. Fala, ô, dona Lirane, o Marcos é muito legal. Depois faz a pergunta. Olha aí. Você viu? Tá bom, eu te perdoo, Natália. Vai, pode perguntar. Tô sem voz de novo, para variar, eu tô sem voz, né? Também você fica só, né? Só saindo, nunca vi. Só fica eu fico falando com os pacientes o dia inteiro. A fonoaudióloga falou que eu tenho que falar menos com os pacientes. Mas ele tem jeito, eu não vendo tratamento. Eu quero perguntar justamente isso. Como que ela oferece, né? Como que você oferece o tratamento da aurícula junto com o tratamento odontológico? Você já coloca isso embutido ou você não faz mais nenhum tipo de procedimento odontológico, só trabalha especificamente com a acupuntura e com a aurícula? Não, eu trabalho ainda assim com a odontologia no geral. Eu tenho um dia no consultório que eu faço clínica, mas que eu mais atendo é dor, paciente com dor, paciente com enxaqueca, com cefaleia, com insônia. E aí eu atuo de várias formas, sou ortodontista também, então trabalho com ortodontia. Tá? Mas assim, é claro que muitas coisas já não faço mais, já não faço procedimentos cirúrgicos nenhum, endodontia, isso já não faço mesmo. Só pacientes, e a clínica ainda só em pacientes que eu estou em tratamento ortodôntico, então pacientes ou muito antigos. É uma área que eu estou deixando, por quê? Porque a acupuntura, a aurículo, estão tomando mais esse meu tempo. Mesmo a parte de neurometria também, que é algo que a gente está introduzindo, e a neurometria também trabalha a ansiedade. Ela não é só diagnóstico, não é só para pesquisa. Eu também atuo nela para ansiedade e sono. Então, são maneiras que você vai tendo de tratar o seu paciente relacionado principalmente à dor. Então, eu trabalho bastante pacientes com acupuntura direto, daí é só acupuntura mesmo. E no paciente, por exemplo, que nem aquela que eu mostrei ali, fui fazer uma limpeza e uma profilaxia. Era uma amiga, uma cirurgiã dentista. Falei, vamos fazer uma analgesia auricular? Fiz aplicação de toxina botulínica. Aquela paciente tem enxaqueca crônica, mas ela foi também pela estética, né? Não só pela dor. Ela também é uma outra paciente que vamos fazer aurículo para aliviar o incômodo. Ainda com ela, a gente estava fazendo um teste ainda, avisei ela, vamos fazer só de um lado para ver se tem diferença. Agora, tem pacientes, por exemplo, teve um caso, Marcos, até bem falando aquilo que a gente estava no começo, né, discutindo, que não é todo caso que responde assim. Mas uma paciente que chegou no consultório com uma dor, uma enxaqueca de 10 anos, vinda de um médico indicada, neuro, ressonância, toda a parte de medicação pesada e não melhorava. 10 anos sofrendo de dor. A gente fez uma sessão de auriculoterapia com eletropuntura. Foi um caso até que a gente fez um pôster, apresentou no Congresso Cefaleia e Dor, que teve aqui em Curitiba, e dor orofacial, por isso que eu achei até que era o mesmo congresso, Marco. Eu lembro disso aí, eu fiquei sabendo desse, Curitiba. E assim, a dor simplesmente desapareceu. Essa paciente, eu preservo ela até hoje, eu tenho 3 anos com ela, e ela nunca mais teve um caso de dor. Agora, como que eu explico isso? Não tenho noção do que a auriculoterapia conseguiu atingir, por isso que eu acho que tem muito estudo ainda pela frente. Não são todos os casos, mas essa em específico, a dor desapareceu. E você reaplica nela, Adriane, nessa não. paciente? Pior é que não, Marcos. Foi uma sessão só. O comum é reaplicar ou nela que... O comum é reaplicar, o comum é você fazer 5 sessões, 10 sessões, Isso. sabe? Então eu tenho os 2 casos respondendo a pergunta da sua aluna, que desculpa, eu esqueci o nome aqui. Natália. A Natália. Natália, que me ignorou, nem falou comigo, tudo bem, viu? Vou te Ai, meu Deus. né? Natália Rafaela, que foi a primeira aluna do Marcos Labosier. Melhorou, então, né?
Então, Natália, eu tenho os dois casos, sabe? Eu tenho aquele que eu vou tratar com ortodontia, que eu estou num procedimento odontológico e eu proponho fazer aurículo, ou aquele paciente que chega no meu consultório, eu percebo que ele está com um incômodo, uma dor, eu começo a conversar e daí proponho uma alternativa complementar, e tem aquele que vai me buscar já pela auriculoterapia e pela acupuntura, até porque sou professora dessa área, então eu tenho muitos alunos e muitos pacientes que já me acompanham, né? Então tem as duas linhas aí, tá? Mas é legal. uma ferramenta excepcional aí para você estar incluindo no seu Ó, arsenal terapêutico. Atenção aos meus alunos. Quando ela for lançar o curso dela, todos vão ser intimados a fazer. Nem que seja para um autoconhecimento. Eu acredito muito que por mais que você às vezes não consiga aplicar tudo no que aprende, mas só de você saber que você pode em casa. em casa e algum paciente ou outro, é claro que é bem mais complexo um pouco, você está dando só uma introdução, né? Vamos lá, Sim. Rafa, obrigado, meu amor. Obrigada aí pela participação. Por sua participação. Ok, obrigado pela aula também, excelente, viu? Adorei. Muito obrigada. Ô, Natália, Oi. eu falei que ia ser bem legal. Você tinha ideia que ia ser desse jeito? Fala a verdade. Não, eu já estava cansada de escutar você falando de oclusão. Eu queria uma aula diferente. Aí hoje eu falei assim, eu vou entrar hoje. Eu comecei assistindo, sabe o que eu estava fazendo? Estava montando o meu pai no articulador, lá no consultório. Vim dirigindo, assistindo. Agora estou sentada no sofá assistindo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, Assistindo pelo celular, hein? não, mas olha só. Se tem uma coisa que é maravilhosa, é o tal de fazer aula online, cara. Nós estamos agora 80 pessoas. Faz o seguinte, por favor, mandem no chat, tá? Só o estado onde vocês estão. Estado da federação, só o estado. Põe aí, ó. Rio Grande do Norte, Minas, Ceará, bora, galera. Bora que tem muita gente aí. Minas Gerais, Rio, tem do Paraguai, tem Goiânia, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas, DF, Bahia. Você tá ouvindo? Miranda, que legal, hein? Que legal. Paraná, São Paulo, Bahia, o Paraná ali, Rio Grande do Norte. Então, gente, a Lirane, como eu, nós trabalhamos muito com cursos online, tá? E o curso online, não tem problema já, tudo vai estar lá, amanhã já vai estar lá, zoclusão.com.br. Viu, no mundo online, ele tem essa facilidade muito grande, né, Lirane? Os alunos nossos, eles são espalhados no mundo inteiro e é muito bom. Cara, eu até falo, o online tem que ser mais caro que o presencial, porque o online a pessoa consegue rever. Imagina, vocês vão poder se reassistir essa aula amanhã. Né? É impressionante isso, eu acho isso muito legal. Tá? Isso mesmo. Bom, gente, a gente precisa terminar. Eu quero saber o seguinte, alguém tem mais uma última pergunta? Levante a mão, tá? Que eu vou dar a última pergunta. Vamos lá. Alguém? Alguém? Vamos lá? 3, 2, 1, senão eu vou encerrar, porque eu já quero encerramento, que a gente precisa descansar. Bom, então, se ninguém levantou a mão, ótimo, por conta da Lirane tá com sono, eu aposto. Olha, então, realmente, eu queria agradecer, tá? A Patrícia fez uma pergunta, mas eu realmente, Patrícia, obrigado pela sua pergunta, mas realmente eu preciso despedir, porque se deixar, a gente não dorme, né? Não, com certeza. E a gente se empolga também, né, Marcos? Você quer estar ali respondendo e estar junto. Então, assim, gente, obrigado de verdade, tá? A Lirane é uma pessoa super acessível. Ela está agora em Barcelona, ela está menos acessível que o normal. Mas, assim, olha, Lirane, primeiro eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes, tá? Vamos fazer um corujão. A Lirane já está no corujão. Já são 2 horas da manhã aqui em Barcelona. E ela acordou cedo e trabalhou o dia inteiro aí, rodando, batendo perna aí em Barcelona. É verdade. Gente, então assim, primeiro eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo ao vivo, mas chegamos a ter 120 pessoas hoje. Agora já está com 70, porque já está tarde também. E para quem estiver assistindo depois, obrigado por estar também assistindo. Faço mais uma vez o reforço de um único pedido que eu faço para vocês que estão gostando de tudo isso aqui, tá bom?
que é não deixe, esse assunto não pode ser um segredo. A Lirane não pode ser um segredo. A desoclusão não pode ser um segredo. Então, assim, realmente compartilhem essa ideia para todo mundo que você conhece, tá? Se preparem amanhã. Me perguntaram o que é a Palas. Ó, só um detalhe, tá? Eu criei um brinde para quem participou desses nossos Clube de Class, que é a caixa de Palas Athena. Não tem a caixa de Pandora, que tem, quando abre tem um monte das coisas ruins. A caixa de Palas Athena é uma caixa que quando abre tem muita sabedoria. Para todo mundo que estiver participando, eu vou pedir, inclusive, para Lirane, isso, para vocês terem isso lá. Eu separei uma pasta, Lirane, dentro do Dropbox, com dezenas de artigos, os melhores artigos. Fiz um limpa dentro do meu arsenal de artigos. Peguei os melhores e coloquei nessa pasta para dar para todos os alunos. E a Lirane não estava preparada para isso, nem vou pedir para isso até sexta, porque eu não sou Malcolm, eu sou amigo dela, não sei mas eu prometo que depois eu vou separar, se ela conseguir alguma coisa até sexta, que a sexta é amanhã, daqui, né? Aliás, amanhã não vou conseguir. Não vai, mas depois a gente consegue, eu mando para quem estiver também, no momento oportuno, também algumas coisas sobre a auriculoterapia e odontologia. Tá? Então, eu convido vocês a estarem semana que vem, que a semana que vem vai ser incrível, vai ser imperdível, tá? Semana que vem, a Semana da Desoclusão, a nossa palestra online, eu vou estar falando sobre isso e muito mais. Tá bem, gente? Queria agora agradecer a professora Lirane. Eu que agradeço, Marcos. Ela tá aqui. Agradeço estar aqui, agradeço o teu convite, muito obrigado, pessoal, muito obrigada aí pelos comentários que eu tenho visto aqui, estou bem feliz aí de ter despertado esse interesse e mostrar para vocês que realmente, né, acho que a gente tem que abrir a nossa mente para conceitos novos que estão vindo, que muitas vezes o usual não está tendo o resultado que deveria, né? Tem muita gente perdida. Se vocês começarem a olhar por aí, vocês vão ver médicos perdidos, colegas, né? E pacientes sofrendo. E nós temos que ir em busca da qualidade de vida do nosso paciente, com a desoclusão, com a auriculoterapia, alimentação, sono, equilíbrio, certo? Então, a desoclusão equilibrada. Irane, obrigado. Boa noite, gente. Tá? Até mais. Eu vou também já encerrar a reunião como um toda. Então, gente, fique com Deus. Boa noite. Até a próxima. Tchau.